Oi, Ju! Oi, Alê! Episódio 3 do Cosmic Coffee. Nem acredito, menina. E a gente prometeu semana passada, prometemos um conteúdo incrível. Eu joguei a Ju na fogueira, coloquei, coloquei ela no fogo, coloquei ela na berlinda, porque o nosso assunto de hoje, minha singela opinião, um dos mais importantes que existem, né? E que a nossa querida Dolores Cannon chamava de a eterna questão. Que a gente vai falar hoje sobre propósito de vida, né, Ju? Isso! E é uma das perguntas que eu mais recebo das pessoas que me procuram para fazer sessão de hipnose também. Eu quero saber qual é o meu propósito, eu quero saber a minha missão. E é uma coisa que já de cara eu explico assim, falo assim: olha, você vai entender o seu propósito quando você estiver pronto. Então, né, infelizmente, não existe nada nesse mundo, nenhuma técnica, nenhuma terapia, nada que vai responder diretamente a você. O seu propósito de vida é X, Y, Z. Sinto muito decepcionar as pessoas, mas geralmente o propósito de vida é uma coisa que a gente tem que trabalhar, buscar, subir os degraus de uma escadaria para em algum momento chegar no topo daquela escadaria e conseguir entender a jornada e como que tudo serviu para preparar você, para que você cumpra o seu propósito, o que você faz de melhor aqui. Ô Ju, antes da gente mergulhar de cabeça no propósito de vida, tem uma coisa que eu não sei se você já chegou nos seus estudos, se você já chegou nessa informação, mas uma das coisas que eu penso muito é o que acontece com o ser humano, com a gente, quando a gente vem aqui para esse planeta, que a gente tem essa é uma coisa tão global, né, mesmo sem conversar, mesmo sem não é uma coisa eu não sei se até onde é programação preditiva ou se é mas eu acho que eu nunca foi programado em mim: "Olha, Lê, em algum momento você vai ter a sua busca pelo seu propósito". Eu não sei da onde veio essa busca pelo propósito, eu não me lembro em algum momento que eu li isso, que eu escutei isso. Parece que, na verdade, foi ao contrário, eu comecei a buscar o meu propósito e daí veio o os materiais e as informações de outras pessoas buscando os propósitos dela, mas eu não sei dizer de mim, na minha pessoa, da onde veio essa para mim foi obsessivo, tá. Eu realmente eu passei por um momento patológico obsessivo de qual é a minha missão. Eu tô nessa jornada, na verdade, desde quando eu me formei na medicina, eu fiz medicina, depois eu fiz pediatria, depois eu me especializei em adolescência. Foi uma década na minha vida estudando. E a hora que chegou a hora de trabalhar, eu falei: "Acho que não é isso. Acho que não é isso que eu tinha que estar fazendo". Mas se não era isso que eu tinha que estar da onde veio essa sensação dentro de mim? E por que virou uma obsessão tão grande na minha pessoa, essa questão do propósito de vida e por que vem essa demanda de tanta gente? Eu não vejo tanto essa demanda, por exemplo, em filmes, em jornais, para falar que estamos todos, né, tendo essa, sei lá, essa lavagem cerebral. Parece que é uma coisa que vem muito mais profunda, é uma coisa muito mais, né, da alma, essa sensação, essa necessidade de buscar, de ter essa busca pelo meu propósito de vida. Minha mãe nunca falou isso pra mim: "Alessandra, um dia você vai ter um propósito de vida". Meu pai nunca falou isso pra mim, ninguém na escola nunca falou isso pra mim. Eu não fui ensinada de que um dia eu ia simplesmente veio na minha cabeça um dia que: "Olha, não é isso, que teu propósito não é esse e você tem que achar o seu propósito". E aí vou eu, aí taca eu para os Estados Unidos, volta, faz meditação e volta, e faz hipnose e volta, tendo sempre esse objetivo de buscar. Você já chegou a essa conclusão, Gil, de por que a gente, do nada, algumas pessoas têm esse start? Eu vejo que tem 2 tipos de pessoa na Terra, as pessoas que já lá na infância descobrem o que elas gostam e os pais apoiam e elas já crescem alinhadas com o propósito de vida delas, porque o propósito ele vem do seu interesse, da sua curiosidade natural. Tá, mas isso é uma grande minoria das pessoas que já crescem alinhadas com o propósito graças à família que apoiou os sonhos da criança. A grande maioria das pessoas recebe o que eu chamo de condicionamento social, eles te colocam em várias caixinhas. E essas caixinhas então assim, o que que acontece? Por exemplo, a pessoa é artística, o dom dela é arte, ela não gosta de estudar, não é da matemática, o dom dela é arte. Mas daí ela cresce ouvindo, mas artista morre de fome.
mas você não pode ser artista, você não vai conseguir sobreviver. Então, ó, crença limitante, daí começa a caixinha. Aí, em algum momento, vai que ela aprende lá, ser professor é uma profissão estável, fazer medicina vai te dar dinheiro, virar advogado vai te dar status, vai te dar renome. Então, você cresce com essas esse condicionamento mesmo, com essas crenças limitantes. Então, a maioria das pessoas, elas se perdem tanto delas mesmas, que elas acabam fazendo alguma coisa por causa desse condicionamento que não tem nada a ver com elas. Então, o que que acontece? Você vai crescendo, você vai se perdendo de você, ali por 20 anos na sua vida, até você sair da faculdade, mais de 20 anos da sua vida, completamente desconectado, sendo completamente condicionado. Aí você escolhe uma profissão, sabe lá Deus por que motivo, né? Obviamente que não é o seu talento natural, caso você tenha se perdido de você. Obviamente que você não vai sentir satisfação, plenitude, prazer com aquela profissão, você vai fazer pelo motivo errado, ganhar dinheiro, status, me dar estabilidade. Quantas pessoas aqui no Brasil quero passar num concurso, não tá nem aí para a vida infernal que ela vai ter, entendeu? Tipo assim, mas ela quer passar num concurso, porque ela quer que a velhice dela esteja garantida. Só que isso tudo tem um custo a longo prazo. Tem um custo. Você viver infeliz fazendo o que você não gosta, acredite, vai te deixar doente. Se você em algum momento não acontece igual com você, Ale, que para e questiona, peraí, mas eu queria tanto isso, mas queria da onde, né? Provavelmente do ego, provavelmente do condicionamento. Então aquilo obviamente não trouxe a satisfação, começa a dar aquele sentimento de vazio, aquela, tá, e o que que é que eu vou fazer que eu vou ficar feliz? Aí que começa a busca pelo propósito. Mas a ideia de propósito não é ensinado na maioria das vezes na nossa sociedade. O mais próximo que chega ali é o Ikigai dos japoneses. Acho que é o único exemplo de uma cultura que ensina um pouquinho de propósito para as pessoas. Você sabe que eu estava lendo essa semana sobre a coreógrafa que, fez a Cats e a Fantasma da Ópera, uma das maiores coreógrafas do mundo, renomadíssima, né, uma academia de coreografia, de dança, bailarina profissional, uma carreira excelente, incrível. E eu estava lendo a história dela, engraçado, quando ela era nova, eh, ela tinha dificuldade de ficar sentada na sala de aula, ela tinha dificuldade de prestar atenção. A escola chamou os pais e falou: "Olha, a sua filha acho que tem um déficit cognitivo", porque naquela época ainda não se falava no TDAH, não se falava ainda, né, não tinha Venvanse e Ritalina. Então, chamaram a família dela e falaram: "Olha, eu acho que ela, né, tem algum déficit cognitivo, eu acho que você precisa levar ela ao médico". A família, né, muito assustada, levou a menina no médico, e aí o médico começou a fazer várias perguntas, e falar disso, e falar daquilo, e como é que ela presta atenção, e como é que ela é, e a menina o tempo todo no consultório que não consegue ficar parada. Ela não conseguia ficar parada. Na escola ela levantava, no consultório ela levantava, daí um médico que tem algumas pessoas realmente que são iluminadas, né, que são instrumentos, né. Esse médico iluminado que falou: "Quer saber?", pediu para o pai e para a mãe sair, ficou sozinho com ela no consultório e ligou a música, para ver o que que ela ia fazer. Essa menina levantou e imediatamente começou a dançar. E bailando de um lado para o outro, ele chamou os pais de volta e falou: "Olha, tua filha é bailarina, tua filha é dançarina, tua filha não é acadêmica, tua filha é da dança, ela se expressa com o corpo". E aí ela contando a sensação que ela teve quando ela foi para a escola de dança pela primeira vez, ela falou: "Nossa, todo mundo aqui dança, todo mundo aqui se expressa com o corpo. Que coisa maravilhosa!". Ela só estava no ambiente errado, né. Ela só não era o ambiente dela, não era o propósito dela, não estava, igual você fala, alinhada com com o propósito de vida dela. E eu acho que foi para mim essa sensação, eu ainda estou buscando, obviamente, algumas coisas eu já consigo entender sobre a minha pessoa, eu já descobri que eu sou muito mais criativa do que esse ser humano racional médico, então sou capaz de colocar meu chapeuzinho de médico e trabalhar com médico? Sou, fui treinada para isso, mas foi um treinamento. Se eu falo as minhas habilidades naturais, eu acho que eu sou muito mais a pessoa, eh da criatividade, desse lado mais de comunicação, de criatividade, de adoro esse tipo de coisa, adoro, né, eu falo, eu sento no Canva, é um lugar que, nossa, eu sento e vou embora, né. Eu tive um momento na minha vida que eu pensei em ser arquiteta, mas Deus não me deu um talento de desenhar. Esse talento eu não vim com ele. E então realmente é difícil para mim. Daí quando eu senti, porque eu já tinha um pouco dessa coisa mais
para o lado criativo, para o lado não necessariamente artístico, porque eu não sou uma artista, mas esse lado mais da criatividade, esse lado de trabalhar mais com a minha criatividade, mais com esse lado mais imaginativo. Eu sempre tive sonhos muito criativos, eu sempre tive ideias muito criativas, eu sempre vivi no meu mundo da fantasia e a medicina me força a viver num mundo muito real. E realmente eu sinto o quanto a medicina realmente nunca foi para mim, né. É uma conversa que demorou muito para sair na minha vida, não hoje é uma coisa que eu falo com tranquilidade, mas a Ju sabe que a Ju me conhece, é uma coisa que faz 2, 3 semanas que eu tô nessa, porque até pouquíssimo tempo atrás, essa questão de quebrar com toda essa minha programação, tudo que foi colocado para mim pela sociedade, pelos meus pais, pela escola e tudo que eu passei para chegar na medicina, todo o esforço, sacrifício, dinheiro, noite sem dormir, amizades que a gente perde, o tempo da tua vida que você perde, 10 anos da minha vida, numa carreira que tem gente que, nossa, daria um rim para estar onde eu tô, e eu aqui desdenhando. Então fica essa sensação, né, será que eu estou desdenhando de um privilégio que eu tive de ser formada numa profissão tão linda? Mas infelizmente, realmente, eu acho que não estava alinhado com quem eu sou. Não, é muito a questão do alinhamento mesmo, né, e você saber fazer as perguntas certas que a gente está fazendo, batendo nessa tecla. Inclusive, posso compartilhar, no último episódio, a gente encerrou com a Lê me perguntando as 3 perguntas que eu fiz na sessão dela, porque ela apresentou justamente esse problema que ela acabou de compartilhar, essa coisa de desencanto aí com a medicina. E eu falei assim: "Tem 3 perguntas que eu faço para as pessoas terem em mente. Talvez você hoje não saiba responder isso, mas sempre traga essas perguntas e reflita sobre elas, que elas podem te ajudar muito a você descobrir qual é o seu propósito de vida". Então a primeira pergunta é: se você fosse numa biblioteca que tem toda a informação do mundo, qual seção você iria? Que tipo de livro você estudaria? O que que você ia querer aprender? Tendo aquela biblioteca com tudo disponível, todo o tempo do mundo para fazer isso. Então, o que que você iria estudar? Onde está a sua curiosidade, o seu interesse natural, né? A segunda pergunta seria assim: se você não precisasse de dinheiro para viver, como que você viveria os seus dias? E não vem me falar que você iria passar os seus dias numa praia, porque vai ficar cansado, dali 1 mês você vai ficar no tédio. Não. Depois que passa o descanso, qual seria o seu propósito, qual seria o seu motivo de você sair da cama todo dia e fazer alguma coisa para uma comunidade ou para uma outra pessoa ou por você mesmo? Né, alguma coisa, fazer alguma coisa com propósito. O que que seria? Então essa é a segunda pergunta. E a terceira pergunta é para facilitar a questão de escalar as coisas, porque hoje em dia o que dificulta muito é que a gente está numa sociedade de 8 bilhões de pessoas, então isso daí complica pra caramba o negócio. Então se você diminui, imagina uma tribo no meio da floresta, onde existe uma comunidade para a sobrevivência daquela tribo. Qual seria o seu papel dentro daquela tribo? Você seria quem cuida da saúde dos outros, você seria quem prepara a comida para os outros, quem cuida das crianças, você seria o que explora, viaja para descobrir, ou seria a pessoa que pensa em soluções tecnológicas. Só por minimizar, trazer para uma tribo menor, você já consegue identificar pelo menos a linha mais abrangente do papel que você estaria fazendo naquela tribo. Daí, claro que como a gente está numa tribo muito maior, de 8 bilhões de pessoas, depois você precisa entender os detalhes de como você pode fazer aquilo mais especificamente com todo o contexto que a gente tem. Então essas são as 3 perguntinhas de ouro aí que pode te ajudar a refletir muito sobre o seu propósito. Talvez hoje, agora, nesse momento, ouvindo e pensando nelas, você não chega a uma conclusão, é normal. As pessoas geralmente são muito desconectadas delas mesmas, vivem muito no piloto automático, no condicionamento social, então tem que parar para refletir mesmo, né, para conseguir chegar a algum entendimento. Vocês entenderam por que que eu falei que é genial? É genial. Eu acho que eu já dei muita aula na minha vida. Eu acho que um bom professor é aquele que consegue traduzir conceitos complexos de uma maneira simples, fácil para todo mundo entender. E essas 3 perguntas para mim fizeram exatamente isso, porque eu estava num momento de muita confusão, porque essa sensação de estar soterrada em perguntas sem respostas. Eu acho que a sensação que eu tive foi essa, de se sentir naufragando, afogando
dentro da minha cabeça, né, eu não consegui organizar os meus pensamentos, não consegui organizar quem eu sou, os meus desejos, os meus sonhos, as minhas vontades, porque o pessoal falava muito: "Ah, mas qual é o seu sonho?" Eu falei: "Sei lá, qual que é o meu sonho? Eu não sei o que é o meu sonho, eu não eu sei lá". Né, eu achei até ontem, eu achava que meu sonho era ser médica. E aí, eu trabalhei, morri de trabalhar. Nossa, meu Deus do céu, a gente trabalha muito, gente, não é fácil chegar. Você se formar em medicina é mais difícil do que entrar. Entrar é difícil, sair é 1000 vezes pior, né. Então, morri de trabalhar, morri de me esforçar, quase que eu não tinha tempo para ter esse tipo de pergunta comigo. Coitado, né, você tá na medicina, você mal tem tempo pra de fazer um almoço de saudável pra você. Tem dia que você come o que tem. Então, tanta coisa acontecendo, principalmente agora nesse momento que a gente está vivendo, de tecnologia, de tudo em tempo real, de tudo, todo mundo quer alguma coisa de você em tempo real, todo mundo está mandando para mensagem para você em WhatsApp, todo mundo quer alguma coisa de você está sempre tendo aquela demanda de todos os lados, você mal tem tempo para pensar em quem você é, a única coisa que você sente é um desconforto, era isso que eu sentia, eu me sentia desconfortável, mas eu não tinha tempo, eu não tinha e esse não ter tempo também é desculpinha, né, porque na verdade você nem para pensar que você não tem tempo. Você tá tão naquela correria, você tá tão no movimento das coisas, na inércia das coisas, que você nem para fazer essas perguntas, você nem sabe que essas perguntas existem. Então, no minuto que a Ju me perguntou, são perguntas tão simples, mas foram tão complexas de responder dentro de mim, eu tive que organizar tanta coisa dentro de mim, eu tive que respirar tão fundo e falar: "Nossa, é verdade, se eu tivesse uma biblioteca, o que que eu ia?". Mas e engraçado que eu pensei, 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 mas a minha resposta foi a primeira. É isso que eu ia te perguntar, quais são as suas respostas? Você chegou à conclusão? Cheguei. As minhas respostas, eu acho que se eu tivesse uma biblioteca que tivesse tudo, eu ia estudar o que eu estou estudando. Eu quero entender o universo. É isso que eu estudo, é por isso que eu faço o podcast, foi por isso que eu comecei o podcast. Eu sou uma pessoa curiosa, eu tenho muitas perguntas e perguntas que eu não sinto que tem muita gente hoje em dia que tem as respostas, e mesmo as pessoas que têm as respostas, né, são sugestões, são interpretações, são conversas, conexões pessoais que elas estão tentando traduzir na nossa linguagem falha, conceitos que são muito complexos. Então eu descobri que mesmo escutando outras pessoas, lendo livros, ainda tem muita coisa para descobrir, muita coisa para perguntar, muita coisa aí que a gente não tem noção. Então eu acho que eu ia com certeza para a seção segredos do universo. Todos. Espiritualidade, aliens, espíritos, né, tudo que você possa imaginar que entra nessas caixinhas é onde eu ia, e eu ia passar a eternidade nessa sessão. Eu não ia pular para outra, eu ia ficar lá. Eu acho que é essa. A minha resposta com relação à questão qual que era a segunda pergunta era da Se não é da você tribo, não a tribo é a precisa última. se É se eu você não não precisasse precisar trabalhar. de dinheiro. Essa é uma pergunta que eu acho que já foi diferente. Nesse momento, se eu não precisasse de dinheiro, eu penso isso todo santo dia. Se eu não precisasse de dinheiro, se eu não precisasse trabalhar, eu estaria dentro desse escritório onde eu estou estudando. Eu adoro estudar. Eu descobri como eu gosto de estudar. Eu falo que eu sou uma estudante profissional e realmente é isso que eu faço. Eu gosto de estudar, eu gosto de descobrir, eu gosto de aprender. É uma coisa que me dá muita satisfação, muita felicidade. Eu gosto. Gosto de consumir conteúdo bom, gosto de ler livros, gosto de audiolivros, gosto de consumir conteúdo no YouTube, podcasts, vídeos, documentários. Eu gosto de aprender. Eu acho que, sinceramente, se eu não precisasse trabalhar, eu estaria sentada aqui, estudando, criando conteúdo e colocando aí para fora. Mas você tem que se questionar, além de estudar, como que você pegaria todo esse conhecimento e converteria em algum tipo de ação para contribuir com o todo, que no caso seria a sociedade. Já chegou nessa conclusão? Eu acho que sim, porque eu acho que esse meu desejo de estudar e modéstia à parte, eu sei que eu sei ensinar, né, porque eu já fui treinada, eu já trabalhei com isso, eu já dei aula há muito tempo, eu dei aula para interno, eu dei aula para aluno, eu dei aula em inglês, eu dei aula em português, eu dei aula de tudo que você pode, já dei aula de línguas, já eu dou aula desde os meus 16 anos. Então, eu acho que ensinar, traduzir conceitos difíceis de uma maneira mais simples é o que eu já estava fazendo com o podcast e nem percebi.
né, com o podcast anterior que eu tinha, na verdade, a pegada era realmente essa, porque a minha irmã e minha prima estavam vindo de um momento de completa ignorância desses assuntos todos, elas nunca tinham tido curiosidade, nunca tinham pego para estudar, nunca consumiram nenhum tipo de conteúdo, então eu tive que começar do zero com elas. Então, espera aí, vamos sentar aqui e vamos explicar tudo direitinho. Então, conforme a gente foi montando, eu fui montando um cronograma na minha cabeça de coisas que elas precisam, conceitos que elas precisam entender antes, conceitos que elas precisam entender depois. Eu montei um silabário na minha cabeça, eu montei um ano de aula sem nem perceber. Eu montei um ano de aula, um ano de conteúdo, com uma ordem cronológica. Então, se você pega os meus, porque a gente revezava, né? Se você pega só os meus episódios, que foram 30 e poucos, existe uma cadência para que de quem saiu do zero e chegou em um momento que realmente. Tanto é que a minha irmã, ela falava muito no podcast, ela falava: eu saí de cética para pessoa que defende o pé grande. Então eu fui trabalhando a cabecinha delas, né, trabalhando conceitos que são difíceis, principalmente para quem está tendo o primeiro contato. Para quem nunca teve contato com isso, mas tem curiosidade, tem certos conceitos que são difíceis de você pegar os materiais que são um pouquinho mais avançados e traduzir isso para mim. "Espera, do que eles estão falando? Eu não estou entendendo nada", e colocar as coisas e conectar. Então eu acho que o meu papel seria esse mesmo, de fazer quase que uma tradução. Né, não me acho nada aqui, não sou dona da verdade, o que eu faço é, eu estudo, eu traduzo e eu apresento. Essa foi a minha pesquisa, isso foi o que eu entendi, mas está aqui todo o material que eu tenho, eu dou tudo, todo o material que eu estudei, para você estar aqui, se você quiser tirar suas próprias conclusões, fazer as suas próprias perguntas são essas, mas eu gosto de apresentar dessa maneira. E eu acho que com relação à tribo, essa foi a que foi mais difícil para mim. A princípio, a primeira coisa que veio para mim foi: "Ah, eu ia ser a curandeira", porque eu acho que vem dessa coisa da medicina. Mas nesse momento eu já penso diferente, foi até uma coisa que você me trouxe, Ju, acho que seria mesmo a contadora de histórias, né. Essa pessoa que está ali para passar as tradições orais, né, para passar os conhecimentos da tribo, de passar esse tipo de manter as tradições vivas, porque eu, particularmente, eu sou uma pessoa que gosto muito de tradições. Então é uma coisa que eu gosto, eu acho que talvez seria essa meu papel, não sei. Talvez amanhã eu já mude todas essas respostas. Pode ser, a gente é um ser humano em completa evolução e até depois eu quero contar a história da Dolores, que propósito às vezes não se entende num curto período de tempo, às vezes ele se revela com a jornada mesmo, né. Então por que que eu quero usar o exemplo da Dolores? Eu até falo isso nas conversas particulares que eu tenho com as pessoas. Às vezes você saber o seu propósito na íntegra hoje pode ser muito mais venenoso do que te fazer bem. A Dolores, por exemplo, ela começou a trabalhar com hipnose clínica aos 40 anos de idade, ela era católica, ela nem acreditava em reencarnação, tá. Então, com o tempo, ela foi lá e trombou numa vida passada, ela mesma falava assim: "Ai, será que eu abro essa porta ou não?", abriu, passou, explorou tudo. Quando ela achou que ela fez sentido da reencarnação, de todas as vidas passadas, ela foi lá de novo e trombou num alien. Um alien veio no cliente dela durante a sessão: "O que que você quer saber?". Aí de novo ela falou assim: "Nossa, achei que eu tinha entendido tudo, pego ou largo, abro essa porta ou não?", porque ela sabe que depois que você abre essas portas você não volta mais, não tem volta. Aí ela pegou e foi. Então ela terminou a carreira dela depois de 40 anos, a Dolores, ela faleceu aos 84. Eu conheci ela 1, 2 anos antes dela falecer, foi quando eu fiz o meu curso com ela. Mas ela ali na reta final, nos últimos 10 anos de carreira dela, é que ela começou a estourar nas comunidades metafísicas, porque ela falava muito das sementes das estrelas, ela falava muito das almas aliens que vieram se voluntariar para ajudar a Terra, da transição planetária, começou a trabalhar com os abduzidos, começou a trabalhar com os ETs, esses casos. Agora, você pega a Dolores de 83 anos, que está ensinando isso, e volta lá para Dolores de 40 anos de idade, a Dolores católica, que não acreditava em nada, e fala assim: "Ó, o teu propósito de vida está relacionado como você vai virar investigadora de casos de OVNIs e de abdução? Ou você vai estar trabalhando com regressão de vidas passadas, com extraterrestres?". Se falasse isso para ela lá no comecinho, aos 40, ela não teria ido adiante. Ela não estava pronta, e ela, por causa das crenças católicas de não acreditar em reencarnação, ela fala: "Nem vou mexer com isso, porque isso daqui não é para mim". Então, entende
a ideia de que o propósito é um quebra-cabeça que a gente monta ao longo da vida, quando a gente segue, quando a gente faz o que a gente precisa fazer a cada momento da nossa vida. Às vezes nem é com o intuito de aprender, às vezes é um momento, por exemplo, o meu propósito, eu fui uma pessoa altamente disfuncional, eu fui uma pessoa que eu me tornei extremamente autodestrutiva. Juliana de 20 anos de idade era um ser perdido. E eu tive que passar uma década desfazendo isso. E só depois que eu fui entender que faz parte hoje do meu processo, do meu propósito de vida, ensinar as pessoas a fazer essa transmutação, a ressignificar, a trabalhar com a mente, a trabalhar com a espiritualidade. Só que são coisas que eu tive que fazer pela minha sobrevivência. E foi parte da minha preparação. Quando os meus guias mesmo me falaram, eu tinha 30, 31, alguma coisa assim, eles falaram assim: você está numa missão, você tem um trabalho de vida para fazer. Eles nunca me falaram o que era esse trabalho, eu passei 10 anos perguntando: "O que que é que eu vou fazer?". "Você ainda está sendo preparada, você ainda está sendo preparada", começa depois dos 40. Por isso que eu falo, seres de luz, eles não dão muitas informações sobre o futuro, porque pode acabar tirando a pessoa do rumo. Eles sempre dão sobre o presente. Se você atuar no seu momento presente, dentro do que você precisa fazer, se desenvolver, agir, trabalhar, você vai chegar no seu propósito de vida. Não é só ficar filosofando, é muita ação, galera, é muita coisa de colocar em prática mesmo. Então, tudo bem, Alê, se as suas respostas daqui 10 anos mudarem, já é um bom começo. Eu acho que as 3 respostas que você deu tá super alinhada, você já consegue entender com mais clareza o que está mais alinhado com você. Então, a começar isso hoje, que nem a gente está começando aqui esse podcast, você tem a ideia de transmitir conhecimento em outras áreas também, que é a ufologia, né, saúde, que você vai fazer outros materiais voltados para isso, que é ensinar, traduzir de maneira mais fácil para as pessoas, ótimo começo, haja nisso. Daqui 1, 2 anos, talvez mude de figura, talvez você ganhe mais uma pecinha do quebra-cabeça, entendeu? E eu não sei nem se em algum momento esse quebra-cabeça termina, não sei. A Dolores morreu, a filha dela continua o trabalho dela. O trabalho dela cresceu e evoluiu faz 10 anos, ela morreu em 2014. Vai fazer literalmente 10 anos que ela faleceu esse ano. O trabalho dela continua através da comunidade dela, através do que ela plantou de semente. Então é assim que a gente trabalha, tanto no individual como no coletivo. Mas o mais importante é isso: buscar, questionar, ir atrás de buscar entender, não ficar só divagando, filosofando e agir. Agir. O que que é que você precisa fazer hoje para ficar mais alinhado com quem você é? É, isso é importante, né? Isso coisas que a gente já falou, por exemplo, a meditação foi uma coisa que me ajudou, porque eu tô nessa busca, quando foi 2018, não, 2016, foi quando eu me liguei de que realmente o que eu precisava fazer e o que eu estou fazendo não estavam alinhados, né? Eu imaginava que era alguma coisa semelhante, mas não exatamente o que eu tinha feito. Eu achava, eu errei a especialidade quando eu escolhi a residência, talvez seja outra especialidade que eu tinha que fazer. E quando eu fui pensando nessas coisas, acho que a primeira coisa que veio na minha cabeça foi, bom, talvez a sensação que eu tinha, Ju, é que eu sabia que eu precisava agir numa esfera maior, né? A sensação que eu tinha é que a esfera local, como eu estava trabalhando, né? Que quando você é médico, você atende um paciente por vez. É isso. Não dá para fazer muita coisa, né? Você entra um paciente, sai paciente, você atende um paciente por vez, você ajuda uma pessoa por vez, você, né, faz aquele suporte do que você tem que fazer uma pessoa por vez. E a sensação que eu tinha é que talvez eu precisava agir numa esfera um pouco maior. Então, qual que foi a minha ideia de gênio? Eu vou para os Estados Unidos, eu vou fazer, eu já falava inglês, eu vou fazer um doutorado, já conheci uma pessoa lá que acabou me ajudando, entrei numa faculdade excelente na cidade da Filadélfia, nos Estados Unidos, tive a melhor bolsa que a faculdade oferecia, eu ganhei, né? Vou eu, saio em 2018, foram 2 anos nesse processo para eu conseguir chegar lá, tradução de documentos, uma fortuna que eu gastei para me preparar para chegar lá. Cheguei lá, só quebrei a cara, só quebrei a cara. E aí, nesse momento que eu percebi, falei: "Putz, errei de novo. Eu não acredito que eu errei de novo. Eu escolhi outro caminho, e outro caminho que eu escolhi errado. Mais uma vez eu escolhi errado. Não era esse o caminho, não era esse meu propósito de vida". E aí que eu fiquei um pouco mais, eu não sei se a palavra é frustrada ou ansiosa, Ju,
para me achar nesse momento, os 2, né, para me achar nesse momento, porque eu falei: "Pô, não acredito, todo lugar que eu viro eu dou de", é como se você estivesse andando num labirinto. Todo lugar que eu viro, eu chego num ponto cego, eu chego num beco sem saída, e agora eu vou ter que voltar para trás para o Brasil, com uma mão na frente e outra atrás. Eu vendi tudo que eu tinha lá, eu não tenho R$ 1, eu acabei com a minha saúde. Eu No dia que eu decidi sair da faculdade, por uma questão de visto, eu tive 14 dias para sair do país, né. Eu tinha uma casa, eu tinha móveis, eu tinha, entendeu? Então, foi 14 dias no meio do covid para resolver a minha vida inteira, para eu sair do país. Eu já estava num relacionamento, um relacionamento extenso, um relacionamento que a gente já estava falando em casar, e aí vem embora sem saber se o namoro vai continuar, se não vai, se a gente vai ficar junto, se não vai. Mas eu cheguei no meu limite lá, né. Eu passei 2 anos comendo o pão que aquela pessoa amassou, né, ralando, sofrendo, tudo. É aquela questão que a gente falou na semana passada, nadando contra a maré, era isso. Foram 2 anos, na verdade mais, viu, quase 4 anos, porque eu fiquei entre idas e voltas, eu fiquei nesse momento. E aí eu comecei, Ju, eu não sei se algumas pessoas passam por isso, mas eu tive um momento de raiva, eu tive um momento de muita raiva, né, eu tive muita raiva dessa busca em um momento, eu tive muita raiva das minhas falhas, eu tive muita raiva de ter escolhido o caminho errado, eu tive muita raiva de não estar progredindo, eu tive raiva de: "Nossa, eu tô envelhecendo, eu não tô patinando, patinando, eu não saí do lugar, e a vida tá passando, e meus amigos aí resolvidos na vida, todo mundo indo pra frente, e eu aqui estagnada, parada, minha vida não vai pra frente". E comecei a ter raiva, Ju, eu tive muita raiva, que é um sentimento que eu detesto, tá. Eu não gosto de sentir raiva, não alinha com a minha vibração, mas eu tive raiva, eu tive dificuldades em aceitar as decisões erradas, eu tive muita dificuldade também em assumir que eu errei, e entender: "Olha, Lê, esse aqui não fo", demorou, demorou para eu chegar nesse ponto e falar: "Ó, a gente virou errado aqui nessa ruazinha aqui, ó. Vamos voltar para trás, dar meia volta, voltar tudo para trás, perder esses 4 anos da sua vida", né, perder, né, porque a gente aprende, mas voltar tudo para trás. Então eu voltei me sentindo assim, sabe, no fundo do poço e com 10 quilômetros de esterco em cima de mim. Foi assim que eu voltei me sentindo a pior pessoa do mundo, uma pessoa falha, uma pessoa errada. Poxa, olha o privilégio que eu tive de fazer uma faculdade que tanta gente quer, e eu tô virando as minhas costas para isso, eu estava errada. Eu tive raiva, Ju. Essa realmente foi uma coisa difícil. Ah, eu te entendo perfeitamente. Eu também passei por esses momentos quando eu voltei para o Brasil, né? Eu fui guiada por eles para retornar, foi uma decisão minha, mas, nossa, 2 anos, assim, eu não sabia que eu tinha capacidade de sentir tanto ódio como eu consegui sentir. Mas eu acho natural, eu acho que uma das piores armadilhas que a gente tem é você não querer jogar fora o que você gastou tempo e energia, que no seu caso é uma faculdade, um diploma. Então, isso daí é a primeira coisa que você precisa entender, que nada é jogado fora. Tudo que você passou fica com você, fica um aprendizado, então assim, não vai pro lixo, entende? Faz parte de você, faz parte de quem você está constantemente se tornando. Então esse entendimento ajuda muito, não existem desperdícios. Agora o segundo erro que a gente comete, eu cometi também, é você se comparar com os outros. É, assim, tipo, porque, por exemplo, no meu caso, o ano passado que minhas mídias sociais começaram a dar certo, né, então foi no terceiro ano da volta do Brasil. Nos primeiros 2 anos, eu literalmente estava conversando com as paredes, e não tem sentimento mais frustrante do mundo do que você gastar 40 horas da sua semana produzindo vídeos para ter essa sensação de falar com as paredes. Então, o discurso que eu tinha para mim mesma, que me dava raiva, era: "Por que que todo mundo que foi embora da Emirates conseguiu se colocar em 1 ano? Por que que tá todo mundo estabilizado em 2 anos? Por que que eu não consigo? Então não tá fluindo, não é para mim, vocês me enganaram", igual criança, né, a gente já falou que o ego é uma criança de 5 anos. O meu ego também é, gente, não é porque eu tô nesse caminho que, mas aí você tem que lidar com a criança, você tem que virar e falar assim: "Calma". É a maneira que eu lidava com ele, porque eu tive meus momentos, óbvio, né, eu tinha momentos, assim, que dava desespero. Eu falava assim: "Calma, cada um tem, são milhares de jornadas, por mais que 2 pessoas trabalhem no mesmo ramo, vamos dizer, mídia social, conquistar audiência, elas vão fazer de maneira diferente, não é da mesma maneira, né. Ou vender curso, ou sei lá o que for, podcast, o que for, cada um vai ter
o seu jeito, a sua receitinha mágica, porque cada um de nós somos únicos e cada um tem o seu tempo também. Eu sou muito empacada, mega resistente, obviamente que eu vou levar mais tempo, porque eu não consigo fluir ainda. Estou aprendendo, me treinando a fluir melhor com o fluxo da vida, que é uma coisa que a gente falou no episódio passado, né? Fluir com o plano maior. Então tudo isso gera raiva mesmo, mas a questão é assim, a gente não vai estar imune, mesmo que você se torne a pessoa mais espiritualizada do mundo, você não estará imune a a a a passar perrengue, a sentir raiva, a sentir frustração, a sentir, sabe, todas essas emoções negativas que faz parte da experiência humana. A única coisa que muda, depois que você vai nessa jornada da espiritualidade e do autoconhecimento, é que você você prepara a sua caixinha de ferramentas para lidar melhor com aquilo quando você se pega naquela situação. Então, não vai ter como evitar, ela vai acontecer, mas daí com esse diálogo interno, com a meditação, com a conexão com os guias, com as orientações, você consegue sair mais rápido daquilo. Ou você vai aprendendo a liberar mais rápido, porque quem empaca é o ego, não é a alma. Quem empaca, tipo no seu caso, não quero desistir do meu diploma. Batalhei pra caramba 10 anos, não vou largar desse pedaço de papel. E é só um pedaço de papel, não tá te definindo, não tá te preenchendo. Entende? Então, é assim, é o ego que ele carrega mesmo, o histórico, ele não quer abrir mão de tudo que ele conquistou, entre aspas, títulos, o que quer que seja, até a história em si, os 10 anos de estudo, no seu caso. Então, ele não gosta dessas coisas, mas daí com o autoconhecimento, com a espiritualidade, você vai aprendendo a lidar com você mesmo, você vai aprendendo como conversar dentro da sua cabeça, os seus diálogos internos são muito importantes, como que você doma esses monstrinhos, ou a criança ali de 5 anos, que é o ego. Então, no caso da comparação, é mesmo você entender. Cada pessoa tem um ritmo diferente, tem um caminho diferente, mesmo que seja uma pessoa que está no mesmo caminho que você. Que nem a gente hoje, Ale, a gente está começando o podcast aqui, mas com certeza você vai ter os seus desdobramentos, eu vou ter os meus desdobramentos, vai ter ritmos separados, sabe? Então, não tem importância. Se fala muito na espiritualidade isso. Não é sobre o destino, é sobre a jornada, é sobre o que você aprende sobre você mesmo, é sobre as barreiras que você rompe, são as limitações que você consegue quebrar, é a maneira que você consegue se superar, expandir, sabe? Se trabalhar, é isso que é o satisfatório. E ir se alinhando, o resto vem como consequência, fazendo o que você pode, agindo, o resto vai entrando nos eixos. Você sabe o que que eu tive raiva? Aí eu tive raiva do véu do esquecimento. Foi um momento que eu falei: "Pô, me coloca aqui nessa pedra flutuante aqui que nós estamos aqui rodando aqui em volta do sol, igual um frango de padaria. Me coloca aqui nessa pedra flutuante com esse monte de gente maluca, com esse monte de gente maravilhosa, com essa diversidade que a gente tem aqui, e tipo, te vira, vai lá criança, te vira, a sensação que eu fiquei foi quase uma sensação de abandono, sabe. Quando eu comecei a descobrir as coisas, eu tive um momento de ter raiva. Nesse momento, eu tô um pouco mais, eu aceito o véu do, eu entendo o véu do esquecimento mais agora, nesse momento. Mas até eu ir atrás, eu fui atrás, estudar, por que Deus? Por que que a gente vem pra cá e esquece do que a gente veio fazer? É igual quando você vai na geladeira, fica abrindo a geladeira, não sabe que você foi lá pegar, daí você volta pro quarto, daí de repente você lembra, daí você volta lá na geladeira, abre a geladeira, esquece que você vai pegar, entendeu? E eu comecei a ficar um pouco irritada com essa questão de ficar indo na geladeira toda hora sem saber o que eu tenho que pegar. Falei: "Por quê? Por que que eu tenho que passar por esse perrengue do véu do esquecimento? Por que que a gente vem aqui com um propósito, chega um momento na minha vida que você me lembra que eu tenho um propósito, mas não me fala qual é?" Entendeu? Ah, por quê? Né, por que que a gente precisa da luta? Por que que a gente precisa do perrengue? Pois é, posso mudar a tua perspectiva? Que eu tenho uma perspectiva que quando eu entendi isso, me livrou da raiva, assim, por um certo motivo. Você tem que pensar assim: a alma, antes dela vir para cá, ela sabe tudo. Ela assina um contrato sabendo, ela sabe da condição humana, ela sabe do mundo humano, ela sabe do que acontece na Terra, ela sabe que ela vai esquecer, ela sabe de tudo isso. E ela se joga num disfarce de ser inferior, sei lá o que que é o ser humano, como que a gente se vê aqui, ela se joga nesse disfarce a ponto, o disfarce ele é tão bom que a gente acredita. E apesar de tudo isso, a gente ainda consegue encontrar o nosso caminho de volta para a luz,
e a nossa memória de quem somos. Então, você tem que parar para pensar o seguinte: qual é a consciência que tem a coragem de saber no que ela está se metendo e saber que ela vai conseguir? Tem que ser muito corajoso. Não é para todo mundo. O universo inteiro admira a gente, porque a gente faz as coisas da maneira mais difícil possível. Então, tem que ter tem que ser bravo mesmo, entendeu? Você tem que ser muito bom como alma, você tem que ser mestre já para se submeter a isso, porque uma criança, isso aqui não é, gente. Eu gosto muito que o Bashar fala. A gente fica com essa impressão que a Terra é jardim de infância. Bashar, canalizado por Darryl Lanka. Quem não conheceu o material ainda, pelo amor de Deus, altamente recomendo. O cara é o máximo que ele ensina, é ótimo. A gente acha que a Terra é um jardim de infância e não é. É um PhD. Isso daqui tá para cima de mestrado, entendeu? Tá para doutorado no nível de dificuldade que a gente encara. Então, assim, para ajudar com a tua raiva, tenha certeza que a sua alma não só foi muito corajosa, mas ela tem capacidade. Ela tem que ter muita confiança nela mesma, que ela é capaz, que ela tem todas as ferramentas, todo o conhecimento, tudo que ela precisa, a equipe do lado de lá também que vai ajudar, para vir aqui se submeter a essa desgraça toda, sabe? E ainda conseguir voltar para si mesma. Você sabe como eu me acalmei com isso sozinha? Vou te contar como a minha cabecinha funciona. A primeira coisa que eu pensei foi: se eu assisto um filme ou uma série ou um jogo que eu adoro, nossa, sabe aquele que você sente uma coisa tão boa, "Nossa, que tempo da minha vida maravilhoso que eu passei, queria poder esquecer para assistir de novo". E aí foi que eu comecei a pensar nisso. E a outra coisa que eu pensei foi: "Isso aqui é um jogo, gente, isso aqui é um videogame que a gente está jogando, a gente vem aqui, é um realidade virtual, você tá lá no outro plano, você coloca a câmerazinha do headset aqui da realidade virtual e você vem aqui para jogar esse jogo". Mas qual é a graça de jogar um jogo que você já domina, que você sabe tudo que vai acontecer, que você sabe todos os vilões que vão vir, todos os perrengues que você vai passar no jogo, que você já decorou, você sabe o momento de pular, você sabe o momento de correr. Não tem graça jogar esse videogame desse jeito, né? Jogar um videogame que não tem um nível de dificuldade, que não tem um nível de perrengue, que você não passa aperto, que você não tem aquele momento de frustração e depois você vence aquele obstáculo e você fica melhor e mais forte com isso, e aí vem a próxima fase, é mais difícil, você vai cada vez mais difícil, você vai vencendo os obstáculos. Mas que graça teria jogar esse videogame, essa realidade virtual? Primeiro, se você se você sabe que aquilo é um jogo, o melhor jogo é aquele que você esquece que você está jogando. Você fica tão imerso naquilo, você fica naquele momento tão. Eu sei que eu gosto bastante de videogame. Então, é o melhor tipo de jogo, é o jogo que você esquece da vida. E pode perguntar para qualquer pessoa que joga videogame. Jogo muito fácil, ninguém gosta. Não é isso que você quer, não é para isso que você está jogando, né. O jogo vem muito com essa questão de vencer os desafios, de criar novas habilidades, de crescer, né, de vencer aquele desafio, e a hora que você termina, você fala: "Nossa, esse jogo foi, ó, penei, mas eu cheguei aqui, né, eu vim e venci, eu finquei a minha bandeira lá no final, eu tenho meu nome lá no scoreboard, entendeu? Eu tenho o meu high score lá, e olha que coisa legal". Então eu pensei, foi assim que me acalmou um pouco, porque eu penso: "Se isso aqui é um videogame, e eu vim aqui para jogar, eu não quero saber tudo mesmo. Eu vou a descoberta, o descobrir como vencer, passar de fase, né, essa é o tempero da vida, né". Que meu pai falou isso muito para mim na minha vida inteira. Meu pai é uma pessoa muito sábia em certas coisas, e ele fala muito pra gente assim: "Lê, curta os problemas da vida, curte todos os problemas que a vida te der, curte, porque gente sem problema é muito infeliz. Se você tiver tudo, você não tem essa sensação de vitória, essa sensação de: 'Nossa, eu passei por uma barra, mas eu saí dessa barra e hoje eu sou mais forte por causa disso'". Então meu pai sempre fez a gente curtir os problemas, sempre fez a gente, inclusive problema de escola, eu lembro tendo problema de escola, meu pai e minha mãe não era o tipo de pai e mãe que ia lá na escola resolver o problema não, "se vira".
A não ser que era alguma coisa muito triste, muito catastrófica, como na vez que mandaram rezar uma missa para minha irmã na escola, daí eles aí eles se envolveram. Mas quando não era nada muito catastrófico, a conversa lá em casa é: "Se vira, vai lá resolver seus problemas, se precisar de ajuda você me fala, mas vai lá, vai resolver seus problemas". E eu tive muito essa questão de aprender a valorizar os problemas, que sinceramente tem vezes que é difícil. Tem vezes que eu falo: "Puts", mas mas a gente aprende, né, Ju, a gente evolui. Aprende, troca a palavra problema por desafio. Problema não é problema, problema é desafio. Desafio é aprendizado. E eu gosto muito, eu achei perfeita a tua analogia do jogo. É perfeito, é bem isso. Não dá para saber o jogo inteiro, foca na fase atual e busca passar de fase. Se você está repetindo um padrão, se você está num ciclo vicioso, começa a quebrar esse ciclo, refletir, questionar, perguntas certas vão te levar. Você vai fazendo esse trabalho, observa dentro, observa fora e vai rompendo essas barreiras para que você possa passar de fase, senão você vai ficar jogando eternamente a mesma fase. E realmente, eu acho que o objetivo é esse, é você quando você terminar o que veio fazer aqui, você vai voltar para casa e voltar com esse orgulho no peito, eu consegui, entendeu? Eu fui para esse mega desafio e deu certo. Inclusive, eu queria até dividir uma experiência com vocês, porque foi uma coisa que me chocou bastante, foi com o meu eu superior, porque são momentos, né, que a gente tá com raiva, tá frustrada. Eu sou uma pessoa que, putz, se tem um dos sentimentos que eu mais sinto na minha vida é frustração. E me derruba. E por 2 momentos na minha vida, em fases, assim, tipo 5 anos de diferença, tinha uma distância grande entre eles, eu me sentindo extremamente frustrada, cansada, daquelas que tá rezando já: "Me tira daqui, já deu, não né, putz, não dá mais, tô cansada dessa batalha". Em algum momento, durante esses 2 episódios, eu tive um contato com o meu eu superior, que foi chocante, porque ao mesmo tempo que aqui embaixo eu estava na terra me sentindo frustrada, cansada e querendo sair, eu conseguia sentir a vibração do meu eu superior super entusiasmado, tipo, jogando o jogo, entendeu? Tipo assim: "Não, mas isso é super legal". E eu assim: "Como assim legal? Eu tô sofrendo aqui". Mas eu consegui entender nesse contato, assim, foi breve, mas foi algo, assim, extraordinário. Ele sente um prazer imenso, justamente, é que nem o jogador jogando o videogame, a gente é o personagem do videogame aqui. Ele gosta do jogo, ele gosta de tudo que ele está experienciando, ele gosta de tudo que ele está aprendendo. É a gente aqui embaixo que cansa, porque também é outro nível, né. Assim, e querendo ou não, ele é uma extensão nossa, né. Então foi bem interessante aquilo, me deixou chocada, obviamente, porque eu falava assim: "Se eu tô cansada aqui, ele tinha que estar cansado também, né, vamos fazer um acordo?". Mas não, é o contrário, ele gosta mesmo, é uma coisa super é que nem ir num parque de diversão para o eu superior. É uma coisa impressionante, assim, tipo E você sabe que essa questão, essa analogia do jogo me ajuda muito, tá. E eu, a primeira coisa que eu pensei também quando eu estava tentando entender essa questão, "Uau, ma por que que eu venho aqui com propósito, mas eu esqueço o propósito?" E eu entendi, Ju, que existe um propósito para todo mundo. Todo mundo tem o mesmo propósito, um dos grandes propósitos, né, o propósito guarda-chuva é evoluir. A hora que eu entendi isso, que a gente como é que ganha o videogame? Como é que chega no final do videogame? É quando a gente evolui, Ju. É evoluindo, e evoluindo em um mundo de coisas, né, não é uma evolução, a gente evolui em tudo. Eu tô todo dia eu sinto que eu evoluo em alguma coisa, todo dia, quanto mais eu estudo, mais eu aprendo, quanto mais eu aprendo, mais eu evoluo, quanto mais eu evoluo, mais eu me conecto, quanto mais eu me conecto, mais eu tô dentro do meu propósito de novo, e mais perto eu sinto que eu tô chegando ali na estrada de tijolos amarelos até chegar à Oss. Então, eu acho que esse é o objetivo final do jogo, porque realmente a gente vem aqui e a gente cai de paraquedas aqui num jogo, sem saber como jogar, sem saber como é que ganha, sem saber como é pra que lado que eu vou, se eu vou pra direita, pra esquerda, como é que eu chego lá no final, como é que eu chego no final do jogo, né. Não é um jogo com um caminho delimitado, é um jogo muito aberto, é um jogo cheio de possibilidades, mas que o jogador lá, antes de entrar nesse jogo, foi aquilo que você falou, a alma se prepara. Ele sabe que jogo que ele vai jogar, ele sabe os perrengues que vai passar, a alma sabe quais são as fases que tem que passar, qual vão ser os vilões que você vai ter que enfrentar.
E o objetivo todo é colocar realmente, assim, pelo menos é isso que eu aprendi muito com a Dolores, que a gente coloca no nosso plano de alma, antes da gente vir aqui, no nosso plano de jogo, como é que a gente monta o nosso próprio videogame, e a gente acaba se colocando em situações para aprender questões específicas para evoluir, para você conseguir passar de fase, né, senão você não consegue ganhar um videogame se você não vai para a fase certa. Né, se esses videogames de mundo aberto, que existem muitos aí hoje em dia, se você começa a correr em círculos, tá só ali brincando, você não vai chegar no final do jogo nunca. Você não vai evoluir com o jogo. Então, o que eu entendo, quem sou eu? Mas o que eu entendo é que o meu objetivo final é evoluir. O como que eu vou chegar lá, qual exatamente vai ser o meu caminho, é isso que você falou muito, a gente consegue só depois que passa. A hora que você analisa o passado, que você olha para trás e que você entende: "Ah, foi por isso que eu fui para os Estados Unidos, né, passar perrengue em dólar por 4 anos. Foi por i foi por isso. Ah, tá. Agora que passou, entendi. No momento que eu estava lá, eu estava realmente dando cabeçada na parede, mas agora que passou, eu consigo entender". E eu acho que isso me dá um pouquinho de paz também, fazer essa análise, entender, fazer como é que é o nome? Igual o terceiro tempo. Analisar o jogo que acabou de acabar, a fase que acabou de acabar, principalmente depois que você passa por um perrengue, um problemão, fazer aquele momento de análise, não deixar simplesmente passar e já encarar o próximo, né. Ter certeza que você aprendeu, porque senão é igual você falou, você começa a repetir fase. Você começa a ficar patinar ali na aí é o mesmo problema apresentado para você de maneiras diferentes, em pessoas diferentes, em situações diferentes, porque você ainda não evoluiu aquela fase ali. Você não passou de fase, você não fez a autoanálise, você não parou para pensar, você não parou para pensar no mal que aquela pessoa te fez, ou no mal que aquela situação te fez, ou o quanto aquele emprego que você está preso ali está te fazendo mal, e que você sai do emprego, entre o outro e faz mal de novo, porque você não aprendeu a sua lição. Você não passou de fase, você desistiu da fase, é diferente. Largar a mão da fase é uma coisa, aprender com aquele problema e passar de fase é outra. Ah, sim, só passa de fase quando a tua reação porque o universo testa, viu, galera? Se vocês têm um padrão aí que fica se repetindo, não adianta falar: "Tô pronta, lidei, manda, posso passar de fase". Não, ele vai mandar uns 2, 3 testes antes, ele só vai fazer você passar de fase quando você responder, reagir, responder de maneira diferente do que você costumava fazer antes. Aí sim, com as suas ações, você afirma para o universo: "Eu aprendi, eu mudei". Daí sim você consegue passar de fase, por incrível que pareça, é que nem tirar com a mão, aqueles padrões somem da sua vida, somem. Agora uma outra coisa que eu queria acrescentar, que eu cheguei até a falar para ler numa das conversas que não estavam sendo gravadas, é que muitas vezes eu tenho a impressão que o meu presente está sendo mais influenciado pelo meu futuro do que pelo meu passado. E isso daí me faz lembrar até aquele vídeo A Chegada, que no filme eles mostram a língua dos aliens como sendo atemporal, futuro, presente, passado, tudo conectado. Então, quando você vai estudando, amadurecendo, se conhecendo e etc., e você vai alcançando um nível de espiritualidade, uma compreensão melhor, você começa a ver essa influência de muitas vezes o seu futuro estar influenciando o seu presente. Não que você tenha certeza exatamente do que é esse futuro aí, mas, por exemplo, que nem o que eu mencionei hoje, aprender inglês aos 10 anos de idade, sendo que eu só saí do Brasil aos 25, entendeu? Só depois que você vai entender, não é que alguém vai falar assim: "Prepare que no futuro", não acontece, que nem eu já falei várias vezes, o futuro gente, desiste, confia, aprende a fluir. Mas é bem isso, é ver uma convergência de passado e futuro ao mesmo tempo formando o seu presente. Isso tudo tem muito a ver, inclusive, com a temporalidade que a gente fala, né, o tempo inteiro aqui de não existe tempo. E desse planejamento da alma, esse quebra-cabeça da sua jornada, do seu propósito, é uma pecinha encaixadinha na outra, entende? Para estar formando aqui. Então, é bem interessante expandir, abrir um pouquinho os horizontes nesse sentido. É um conceito complexo, mas eu entendo o que você está dizendo, né, essa sensação eu tenho isso também, Ju, às vezes eu tenho uma sensação de que vai ficar tudo bem. Eu não sei de onde que vem, mas é uma calma, uma paz que vem deles, né. Mas é uma sensação, assim, tipo, você tá bem, você tá indo principalmente agora, né, porque eu não tinha isso antes, mas agora que eu tô mais
me alinhando, mais alinhando, né, eu vou colocar no gerúndio, porque eu não estou alinhada ainda. Estou no processo de alinhamento, é um trabalho diário, é um trabalho intenso, não dá para esquecer disso em nenhum momento, não dá para simplesmente, né, largar a mão: "Ai, tô alinhada, agora eu sou uma pessoa alinhada, eu sou uma pessoa que encontrei o meu centro, tá tudo bem na minha vida, vai ficar tudo bem, eu não vou fazer mais nada, já alinhei". Não é. Eu sinto que todos os dias que eu acordo, eu tenho que me realinhar, eu tenho que lembrar das coisas que eu estudo, eu tenho que meditar, eu tenho que trabalhar a minha saúde, a minha alimentação, a minha atividade física, cuidar do corpo, desse avatar aqui que a gente tem, cuidar da mente, dessa coisa, dessa criança de 5 anos que eu estou disciplinando, agora estou colocando limites, e cuidar do espírito, cuidar da alma que está ali dentro, que é o jogador jogando o jogo. Cuidar dele também, dela, sei lá eu quem é, cuidar cuidar dela também. E ter esses momentos de simplesmente confiar, né. A hora que eu sinto alinhada, eu sinto essa confiança de que eu posso até não saber qual que é o plano inteiro. Eu posso até saber meu plano até esse momento de hoje, mas eu sei que eu tô no plano, e eu sei que vai dar certo no final. Eu não sei qual que é o certo também. O que que é dar certo no final? Nem eu sei, porque eu não sei qual que é. Onde é que eu tô chegando? Eu sei que eu tô num caminho, na estrada dos tijolos amarelos, mas eu não sei onde é que eu vou chegar, eu não sei como é que vai ser quando eu chegar lá em Oz. A hora que eu chegar lá no mundo mágico de Oz, que eu vou encontrar com o grande mago, não sei, não sei exatamente qual é o final da minha estrada de tijolos amarelos, mas eu sei que eu tô nela e isso me dá muita paz, muita confiança e muita segurança, e é isso, eu acho que vem disso aí, dessa sensação de que meu eu do futuro tá cuidando de mim aqui no passado. Né, que realmente tem, que a Alessandra de amanhã que já chegou lá, tá me acalmando. Eu gosto muito de Harry Potter, então você vai ver que de vez em quando eu vou soltar umas aqui que que eu sou dessas. Mas é a mesma coisa do momento que o Harry tá ali no Prisioneiro de Azkaban, que ele chega na beira do lago, que ele produz aquele patrono incrível que ele não sabia produzir até aquele momento, e a Hermione pergunta pra ele: "Mas como é que você fez isso?" Ele fala: "Não sei, como eu já fiz antes, eu sabia que eu ia conseguir fazer dessa vez". E eu acho que é essa sensação. Como alguém lá no futuro sabe que eu já cheguei no final, e que já deu tudo certo, é essa sensação. Eu não sei explicar como, mas como já deu certo, eu sei que eu tô tranquila. Ai, pirei agora. Não, não, faz sentido, mas é bem isso mesmo. E essa segurança, essa confiança vem tanto do seu eu futuro quanto do seu eu superior. O seu eu superior é atemporal. Ele já sabe a história de vida inteira que você vai ter aqui, tá? Você só não vai ter a história que ele quer alinhado com ele, com os desejos dele, se for muito teimosa e desviar, mas geralmente isso daí não é bom. Eu já vou avisando. É possível discordar e seguir o caminho do seu ego? É, mas geralmente não traz felicidade. Agora, pensamentos finais, assim. Muitas pessoas falam assim: "Ai, tem algum dia que acaba, e quando que isso termina? O autoconhe", não termina, não termina. Até o dia que você for embora daqui. O dia que você terminar o que você veio fazer aqui, você vai voltar para casa. Até esse dia chegar, você vai trabalhar em você mesmo, você vai trabalhar nas suas questões e com as oportunidades que a vida dá. O seu propósito, se você não encontrou o seu propósito ainda, dê um propósito para sua vida nas questões que você precisa trabalhar nesse momento. Reconheça onde que tá as suas maiores dificuldades. Eu até falo dos 2 P's. Se você não consegue achar a sua paixão, comece pelo seu problema. Se você não consegue achar o que brilha, é porque teu vidro tá meio sujo, você tá para baixo porque você tá tendo muita dificuldade, então comece a resolver as dificuldades. Depois que você começar a limpar isso, você começa a ver luz, né. Então trabalha isso. Que nem já foi mencionado, você até falou do final, onde vai chegar, não importa, não é o destino, é a jornada, é a parte mais importante é essa. Então faz o que você é a definição de abundância do Bashar que eu acho perfeita, fazer o que você precisa fazer, quando você precisa fazer, ponto. Sempre trabalhar no momento presente, qual é a refeição que você tem ali na sua vida, o que que é que você precisa aprender, o que que é que você precisa melhorar, para ir se alinhando cada vez mais, porque daí quanto mais alinhado você fica com a sua essência, com o seu eu mais autêntico, com o seu eu superior, com a sua alma, mais fácil, mais leve, mais fluida a vida fica.
Você vai ter desafios diferentes, claro, porque sempre vai ter, a gente sempre vai ter que passar de fase aqui, mas vai ficando cada vez melhor. Então vai trabalhando para isso, quem aí não encontrou o propósito ainda, eu espero de coração que vocês reconheçam pelo menos o propósito do momento presente e dá um passo de cada vez, eu tenho certeza, vai levar o tempo que precisar, mas uma hora vocês vão conseguir entender. No meu caso, meus guias, que nem eu mencionei antes, me falam desde os 30, que eu tenho um trabalho de vida que ia começar depois dos 40. Eu acabei de completar 43 anos. Agora estou tendo mais clareza sobre o que eu estou fazendo aqui, que é ajudar com a conexão espiritual, com a expansão de consciência, com despertar, com essas coisas. Até mesmo eu tendo começado mídia social em 2021, não tinha essa clareza, porque eu tinha quem sou eu para ensinar espiritualidade? Tinha uma mega dificuldade com isso, ficava naquela: "Vou ensinar hipnose, vou ensinar reprogramação mental, vou ensinar sobre a mente", né, e não é, é espiritualidade, a vida ficou me mostrando isso. Outra coisa que é legal é vocês prestarem atenção também no que flui e no que não flui. Né, você ir estudando uma coisa que nem no meu caso das mídias, eu vi os vídeos que eu posto sobre mente, etcétera, ninguém assiste, os vídeos que eu posto sobre espiritualidade, muitas pessoas se interessam. Então você conseguir também detectar essa energia ao seu redor, se as coisas estão fluindo, se você está tendo retorno do ambiente ao seu redor, e detectar essa energia dentro de você, que é o que você começou a sentir de: "Não estou satisfeita com o meu trabalho". Aí você vai identificando essas coisas para tentar calibrar, sintonizar, ajustar as energias, mas é claro que tem que ter ação e comprometimento diário. Então, querendo ou não, toda semana a gente bate na mesma tecla, gente, é trabalho, não é milagre, né, os guias, o seu propósito, a meditação, o despertar, nada disso é milagre, nada disso é salvador, nada disso vai te tirar de buracos que você não está pronto para sair. Né? Se você não fizer esse trabalho pessoal, não dá para ajudar quem não quer ser ajudado e não tem milagre. Né? A gente tem que partir muito da gente. Eu acho que foi isso que eu senti, porque enquanto eu estava procurando soluções rápidas, enquanto eu estava procurando soluções imediatistas, ou que pior, que foi uma coisa que eu fiz, busquei a solução em terceiros. Né? Então eu fui perguntar para Deus e todo mundo que você acha que eu tenho que fazer? Para onde você acha que eu tenho que ir? Em vez de perguntar para mim mesma, eu fui perguntar para todo mundo. Porque eu, como boa geminiana, eu tenho que, né? Realmente é difícil tomar uma decisão. Então, eu fui perguntar para todo mundo antes de tomar as minhas decisões e acabei tomando a decisão errada. Né? Não era errada, foi isso que a Ju falou, fazia parte da minha jornada, mas ainda não era o meu propósito. Né? Não era ainda a jornada para chegar onde eu tinha que chegar. Porque realmente, se eu tivesse tido obviamente que agora eu olho para trás e falo: "Eu ainda não estava no momento, eu precisava ter passado por tudo isso". Eu passei por aquilo que eu tinha que passar, mas mesmo assim, eu acho que muito perrengue que eu passei por teimosia, porque eu sabia que eu tinha que me cuidar, porque eu sabia que eu tinha que ter disciplina, porque eu sabia que eu tinha que meditar, eu sabia tudo isso. Eu só realmente decidi não escutar. Normal, e outra, às vezes, você desculpa, mas as maiores decisões que eu tomei na minha vida foi justamente por chegar no fundo do poço e falar aquela famosa frase: "Eu não posso mais viver assim", entende? Infelizmente, muitas pessoas, incluindo euzinha aqui, isso não é um julgamento, é um compartilhamento. Muitas vezes a gente precisa disso, sabe, quando que é o suficiente para você? Quando que você vai continuar trabalhando com o que você não gosta, continuar, sei lá, num relacionamento que você não gosta, continuar numa situação que você não gosta? Até que ponto? Quando que enough is enough? Quando que o suficiente basta? Que você vira e fala assim: "Deu, eu não aguento mais isso". Ou também se perguntar: "O que que você vai esperar?". Vai esperar ficar doente? Porque muito provavelmente é isso que vai acontecer. Quando você está fora de alinhamento, pode ter certeza, você pode ignorar ali 30 anos, alguma coisa acontece, seja um câncer, seja uma doença, alguma coisa assim, acontece, porque não tem como você ficar numa vida que você não sente prazer de viver sem adoecer. Aquilo uma hora vai cobrar. Então, é bem isso, muito dessas decisões, talvez para você não estava pronta na época, você precisou passar perrengue uns 4 anos ali nos Estados Unidos para conseguir falar assim: "Deu". Basta, não dá mais para viver assim, eu preciso buscar outra coisa. E normal, Ale, para mim foi assim também. Várias vezes, não foi só uma não, viu. Várias vezes tive que chegar nesse fundo do poço e falar assim: "Deu, não aguento mais". Eu tô chegando naquele ponto que eu amo as minhas cicatrizes de batalha. Sabe assim? Eu tô chegando naquele ponto que eu olho pra trás e falo:
Cara, eu fui, ó, porreta aqui. Olha isso que eu sobrevivi. Olha esse perrengue que eu sobrevivi. Olha como eu sou muito mais forte do que eu imaginava, né. Olha essa força que veio que eu imaginei que se alguém me perguntasse antes, se acontecesse X, Y e Z com você, o que você faria? Eu ia dizer: "Nossa, eu morro", ou sei lá, "Eu sumo", ou "Eu vou ficar louca". E a hora que acontece com a gente, menina, eu dei conta, eu dei conta. Então eu acho que esse é uma outra perspectiva aí que, né, acho que a gente começou falando do propósito, a gente falou um pouquinho dos perrengues que a gente passa para chegar no propósito, e que realmente é esse momento de amar as minhas cicatrizes de batalha e sentir que, entendeu? Vestir com orgulho. Pô, cheguei aqui com nada foi dado para mim de bandeja, eu acho que o universo não dá as coisas pra gente de bandeja, né. Eu acho que Não nesse nível de realidade, com certeza não nesse nível de realidade. e a gente não dá valor, Ju. Tudo que é dado de bandeja, eu sei porque eu conheço ser humano. Trabalho o suficiente com gente, com seres humanos, e eu incluída. Eu acho que eu sou a pior, né. Me dá alguma coisa de bandeja, você não dá valor. Você não adianta. Você só vai dar valor, só vai aprender, você só vai evoluir, você só vai crescer a hora que a coisa realmente no perrengue. Eu falo isso até para viagem, eu falo: "As minhas melhores viagens são as que eu passei perrengue", que eu lembro e dou risada, porque as que foram muito muito redondinho, eu já nem lembro, mas o que que aconteceu naquela vez que eu fui, sei lá, eu nem lembro, em Caldas Novas, não lembro, foi tão tranquilo que eu não lembro. Agora, os perrengues que eu passei em viagem, voo que cancelou, né, apartamento ruim que você ficou, e aí achou uma barata no apartamento, aí nunca mais esquece da barata do apartamento, ou o passeio que esquecemos de comprar, compramos para hora errada, fomos parar no lugar errado. Esses são os perrengues que a gente lembra, que a gente dá risada, que a gente volta e fala: "Nossa, mas eu remo demais naquela viagem". Olha o perrengue que a gente passou, olha os problemas. Sei lá, eu agora eu tô aprendendo a curtir. Obviamente, né, que eu não tô aqui também diminuindo o problema de ninguém, eu sei que tem gente que tem realmente problemas sérios, principalmente problemas que não têm muita solução ou que não dependem de você, muita gente que sofre, não tô aqui diminuindo o sofrimento de ninguém. Eu só tô dizendo que a hora que passa, que você olha pra trás, eu tenho essa sensação de: "Olha que guerreira que eu fui, como eu tô mais forte com isso, e que eu sei que eu dou conta de coisas mais", e isso me dá mais coragem, mais disposição para encarar outros desafios, para me jogar de cabeça quando meus guias me pedem para me jogar de cabeça, porque eu sei que eu já sobrevivi a coisa pior, e que se der um ruim, eu vou sobreviver de novo e que vai dar tudo certo. Né, inclusive, é você observar justamente isso sobre o passado, para você se treinar a não ter medo do futuro. Porque sempre que aparece algum desafio, a gente tem todos os recursos para lidar. Então, isso é um discurso que eu tenho até com a minha mente. "Ai, se acontecer", calma, aconteceu? Não. Se acontecer, até hoje você não teve todos os recursos, tudo bonitinho, da mesma maneira que você teve o desafio, você também teve como resolver aquele desafio? É, então, perfeito. No futuro, o que acontecer, você vai ficar bem. Porque o desafio vai vir com as ferramentas para resolver ele. Então, a hora que acontecer, se acontecer, você lida com isso. Então, isso daí me ajuda muito também em relação à ansiedade, entende? Em relação ao futuro. Essa fé, essa confiança, e entender como que a vida funciona desse jeito assim que a gente vê fluindo, como que as coisas dão certo. Isso daí vai te ajudando a ter mais maturidade, mais sabedoria, menos ansiedade, menos medo, menos, né? Maravilha. Eu acho que a gente está chegando no finalzinho. Achei esse episódio, para mim, todo episódio eu aprendo tanto. Espero que que quem está assistindo também, porque eu espero que quando a gente compartilha também as nossas anedotas, as nossas histórias pessoais, isso seja de algum conforto, de alguma ajuda para quem está passando por situações semelhantes, né. Eu sempre falo aqui que eu estou super aberta, super disponível, se alguém precisar de alguma coisa, me encontrar nas redes sociais e mandar mensagem. Eu acho que a gente realmente, o processo de despertar não é fácil, então realmente consumir conteúdo como esse me ajudou muito. Eu não sei você, mas Ju, quando eu comecei a minha jornada, a gente vem com muitas questões, muitas perguntas, parece que cada portinha que você abre, você acha 3 portinhas mais para abrir e vai caindo naquele buraco da Alice, e a hora que você viu, você não sabe mais como é que você começou. É um caminho sem volta, é um caminho sem volta, o importante é que começou. E entenda que cada porta que você abrir também, eh,
não fecha mais. Eu vou falar, é quase um vício. Pra mim é um vício. Nossa, olha, já estejam avisados, warning, spoiler alert. Começou aqui a escutar a gente, Ju, é um caminho sem volta, né. É, com certeza, Lê. Mas vamos dar uma encerrada, deixar mais para o próximo episódio, que a gente, nossa, tem coisa para falar, hein. Fala Tem sério. chão, tem Tem chão. chão ainda, que venham muitos. Gente, muito obrigada, Ju, muito obrigada por responder todas as minhas perguntas. Obrigada a todo mundo que participou aqui com a gente, que assistiu, que ficou até o final, que curtiu o conteúdo. Se puder, dar um help pra gente, apertar o botão de subscribe, mandar para os seus colegas, para quem você acha que está passando por esse momento de difícil também, que está precisando ouvir isso, manda e ajuda a divulgar o canal da Ju maravilhoso. O meu ajuda a divulgar também, que a gente sempre agradece. A gente tá trabalhando em coletivo, né. Mas aí, o que vocês puderem ajudar, a gente agradece. Só o fato de vocês assistirem, a gente agradece muito também. Sempre uma troca, uma cocriação. E vamos criar um novo mundo, né? Levar a vibe, aprender a lidar com a gente mesmo para poder fazer isso no coletivo e criar uma realidade melhor, não é essa a intenção? Perfeito, Ju. Então tá, até semana que vem.